Voltamos, como vai? Vocês estão bem? Eu estou para a glória de Deus. De novo, uma gripe forte. Fiquei de cama, mas estou de pé para a glória de Deus. Eu tomo vitamina C, eu tomo remédio, eu tomo chá e vamos tomando até melhorar e ficar melhor do que antes. Bom, como eu havia prometido, eu vou falar sobre o filho pródigo, aquilo que Deus tem me dado há um tempo a falar sobre o filho pródigo. Quem sou eu? Eu sou o filho pródigo ou eu sou o irmão do filho pródigo? Quem sou eu? Pensemos sobre isso. Lucas capítulo 15, verso 11 diz assim: Continuou Jesus ensinando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, me dá a herança que me cabe. E o pai repartiu entre o mais novo e o mais velho. Uns dias passaram, não sabemos se foi meses, quantos meses. Passaram alguns dias, o mais moço pegou tudo que tinha e foi embora. Foi viver a vida. Largou o pai, largou o irmão, largou a fazenda, largou tudo que tinha de direito e foi embora viver a vida. Ele se foi e se agregou lá na cidade, pagou hotel, vamos dar um exemplo, pagou hotel, pagava vinho para os amigos, gastava da maneira que ele podia, porque na final o filho tinha dinheiro da herança, o pai deu uma grande herança para ele. Então chegou o momento que o seu filho, depois de ter consumido tudo, lá no verso 14, sobreveio naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Ele não tinha dinheiro, gente. O filho pegou tudo e começou a gastar sem pensar. Então ele foi e se agregou a dos cidadãos daquela terra e este mandou para ele trabalhar no campo, cuidar dos porcos. Olha que situação que esse menino chegou. Ali ele desejava fartar da comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Imagine, depois de ser filho, depois de ter uma vida boa, com muito dinheiro, ele pegou a herança e foi embora. Pense bem, vamos pensar. A lâmpada está muito no meu rosto. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Melhorou a lâmpada, né, pessoal? Está um pouco forte. Lá no verso 18, ele pensou, depois de ter gasto todo o dinheiro do pai, não nega que é filho pródigo, esbanjador. Ele disse: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser um dos teus trabalhadores. E ele foi, levantou-se e foi embora. Eu vou para casa. Chegando ao longe, o pai reconheceu o filho e quando ele chegou, o pai abraçou. O pai correu ao seu encontro, abraçou e ele logo pensando, ele se arrependeu, ele falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que reflexão. Olha como acontece quando as pessoas, quando nós, seres humanos, estamos na pior fase da vida. Olha o que acontece, nós passamos a ser mais humildes. E ele disse: Não sou digno de ser chamado seu filho. Lá no verso 21. No verso 22, o pai fala: Trazei depressa a roupa, dai banho no meu filho, coloca o melhor sapato, coloca o melhor anel, coloca a melhor roupa, porque o meu filho estava morto. Ele reviveu, estava perdido e foi achado. Que pai amoroso, hein? Muitas das vezes nós pensamos assim: Ah, Senhor,
Eu quero desfrutar do que o mundo tem para mim. Eu quero desfrutar, eu quero esquecer quem eu sou. Eu quero viver a vida adoidado. Eu quero esbanjar tudo aquilo que eu conquistei, tanto em dinheiro quanto vida. Eu quero viver. Era só o que o filho queria. Ele queria viver, ele queria desfrutar daquela vida que ele vivia, ele queria sair daquele momento. Era uma vida cotidiana, né? Como muitos falam. Era uma vida, levanta, cuida do gado, cuida disso e vai dormir. Né? Uma vida monótona, como muitos falam. Mas a melhor coisa que ele tinha, ele jogou fora. Era a presença do pai. Quem sou eu? Eu sou o filho pródigo ou eu sou irmã do filho pródigo? O filho pródigo mais novo, ele queria viver e ele era tão íntimo do pai que ele falou: pai, dá-me a parte que me cabe antes que tu morra, dá para mim. Eu quero desfrutar primeiro contigo em vida. Eu quero viver uma vida que eu nunca tive, uma vida sem responsabilidade. Eu quero sair e viver a vida. E o pai falou: tá bom, meu filho, eu vou te dar a parte que te cabe. E ele pegou a parte. O pai não perguntou para quê, por quê. Ele pegou a parte que cabia a ele e foi embora. Quem nós somos? Eu sou o filho pródigo ou eu sou o filho que ficou na casa? Muitos falam que o filho pródigo esbanjou, jogou fora, mas nós aprendemos com o irmão do filho pródigo muita coisa. Eu vou chegar lá. A vida não é só gastar. A vida não é só esbanjar. A vida é também economizar com aquilo que nós temos. O filho mais novo, ele queria gastar. Mas para que serve o dinheiro que ele tinha se ele não soube administrar? Chegou fome na cidade, notem bem, chegou fome, todo mundo passou necessidade. Cadê os amigos dele que ele pagava lanche? Cadê os amigos que ele vivia gastando? Cadê aquelas pessoas que estavam ao redor dele? Uma pessoa só teve dó dele, mas não foi lá grandes coisas, pensem bem. Não foi uma dó, não foi aquele carisma. Ele falou: vai trabalhar lá com meus porcos, cuida deles que eu vou te pagar. Interessante que quando a gente olha, esse homem teve compaixão dele, mas não foi uma compaixão genuína. Foi pena. Foi pena. Vai ver, ele fez alguma coisa. Então, a vida não é só gastar, esbanjar, viver a vida como se não tivesse o amanhã, como muitos vivem. Vamos viver como se não houvesse amanhã. A vida é para viver hoje. Realmente, o momento é hoje, a felicidade é hoje. Mas e se eu viver só hoje, com uma vida sem o Pai presente, que hoje eu terei? Vamos pensar sobre isso? A vida do filho mais novo era aproveitar, até que ele ficou sem nada. Como muitos dizem, tudo é passageiro, tudo que vem fácil, vai fácil. A vida do filho pródigo foi fácil, veio fácil, também acabou facilmente. Ser filho esbanjador não significa que nós somos melhores ou que podemos ter, porém é uma tolice. É uma grande tolice esbanjar aquilo que conquistamos com tanto sacrifício. É tolice esbanjar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O filho pródigo, ele queria esbanjar porque ele tinha amor, ele tinha apego. Ele falou: quero esbanjar. Eu não me apeguei a dinheiro, eu me apeguei à vida fácil. Então eu vou esbanjar. Ele não tinha aquele amor, aquela ganância, mas ele esbanjou. O amor que ele tinha era viver uma vida sem responsabilidade, gastando aquilo que não era dele, porque ele não tinha direito a receber herança a não ser que o pai morresse. Então é como se ele falasse: pai, morre logo, já que o senhor não morreu, eu quero a minha parte. Olha aqui. Que coisa interessante. Muitos filhos estão desrespeitando o pai
vivendo uma vida dissoluta, uma vida de esbanjar, exigindo do pai terreno, aquilo que é direito do filho fazer, trabalhar para conquistar, e estão deixando de honrar os pais, esbanjando, oprimindo os pais, fazendo com que os pais trabalhem para seu bel prazer. Quantos filhos estão nessa situação? O pai trabalha, se mata, chega tarde, cansado. O filho nem sequer leva água para o pai, nem sequer leva roupa para o pai tomar banho, leva uma toalha para o pai. Isso está desonrando os pais. Os pais estão trabalhando, se matando, e os filhos estão desonrando os pais. Nem sequer dá uma folga para o pai, nem sequer aprende a dirigir e dirigir para o pai, levar o pai para passear. Estão todos dependentes, filho pródigo dentro de casa. Filho pródigo, esbanjador, dentro de casa, enquanto o pai está na rua se matando. O filho pródigo esbanjou, mas ele reconheceu. Ei, a cidade está em fome. O que eu vou fazer? Eu posso fazer uma coisa. Eu posso chegar diante do meu pai e falar: pai, pequei. Olha a humildade. Quantos filhos estão sem ser humildes diante do pai? Ah, mas ele não presta. Não interessa. É seu pai, é sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. O filho pródigo e seu irmão. Ambos estavam na mesma situação. Ambos estavam na mesma condição. Sabe o que o pai fez? Ah, meu filho, você quer receber herança, mas você não vai receber sozinho não, filhinho. Eu vou distribuir com o teu irmão, porque se você tem direito à herança, o teu irmão também tem. Vou dividir igualmente o teu direito e o direito do teu irmão mais velho. O irmão mais velho ficou em casa. Lá no final eu vou dizer para você qual é a situação e como estamos. Eu estou lendo aqui o filho pródigo e seu irmão. Ambos estavam na mesma condição. Um queria ser livre e viver uma vida luxuosa. O outro tinha uma vida luxuosa e não sabia como desfrutar. Olha aí, um queria ser livre para mostrar aquilo que ele não era. Milionário, esbanjador, gastador. Ele não era, ele não tinha essa vida. Ainda que ele tivesse, se ele gastasse tudo, ele ia ficar sem nada. Então ele queria viver uma vida de farsa, uma vida com dinheiro que não era dele. Ele esbanjou tudo. Ele tinha intimidade com o pai, ao ponto dele falar: papai, dá a minha parte que me cabe. E o pai deu. Olha que exemplo, quando ele se arrependeu, ele falou assim: não sou digno de ser chamado seu filho. Quantos filhos hoje estão dentro de casa e estão dizendo: não sou filho dele. Eu tenho tudo, mas não sou digno de ser filho desse homem. Esse homem é um excelente pai. Ele cuida de mim. Não sou digno de ser filho dele. Olha que direito que o filho teve. Ao ponto dele falar: não sou digno. Ele reconheceu, depois de gastar tudo, ele reconheceu quem era o pai dele. E quantos filhos nem reconhecem quem é o pai? Olha aqui. Tem filho que não sabe os seus direitos como filho. Tem filho que não tem direito como filho. Só sabe dar deveres. Ele só sabe conhecer os deveres. Ele não sabe o direito. Faz isso, faz aquilo, vai para a igreja, vai para casa, vai para a escola, vai para o emprego, vai para o trabalho. Só tem filho que só sabe saber o direito dele. Os deveres, perdão. Não os direitos. Qual é o direito de um filho? Desfrutar do melhor em casa, desfrutar daquilo que Deus deu para ele. Acha que está na casa do pai e não desfruta do pai, não desfruta daquilo que o pai tem para ele. Não desfruta da herança. Acha que está na casa e o pai está engessado. O pai só manda. Tem filho assim que acha que o pai só manda.
ao ponto de querer viver uma vida fora da casa do pai. E quando o pai vê o filho ao longe, o pai começa a fazer uma festa. Vamos celebrar, vamos se alegrar, porque o meu filho estava morto. O meu filho reviveu. Bote a roupa nova nele, bote o anel no dedo dele. Esse é o meu filho pródigo. Ele voltou, ele deixou de ser pródigo, ele reconheceu que estava errado. E hoje ele quer ser considerado como um empregado. Que isso? Você é meu filho? Façamos a festa. E estava lá uma festa maravilhosa, mataram o cordeiro e todos os desempregados se alegrando. De repente, o que acontece? O filho mais velho chega. Olha o que acontece. Quando nós não temos intimidade com o Pai, ainda que estejamos diante do Pai, na casa do Pai, mas não temos intimidade com o Pai, nós vamos falar com os empregados. Quem são os empregados? São pessoas que às vezes estão lá na igreja, está tendo revelação, visão, e a gente fica dependendo dessas pessoas para nos guiar. Ah, ele fala com Deus, ele fala com papai, ele tem intimidade com papai. Eu sou filho, mas eu não tenho intimidade com papai. Olha aí, o filho não entrou na casa. E ele chama os empregados e fala: o que está acontecendo, gente? Nunca vi a minha casa ficar tão festiva assim. Onde papai está? Olha, cadê meu pai? Cadê? Ah, seu pai fez festa para o seu irmão. Seu irmão voltou. Ele, o quê? Aquele meu irmão voltou? Ele gastou todo o dinheiro do meu pai e agora voltou como santinho? Olha aí. Muitos não desfrutam da glória de Deus, sabe por quê? Porque está olhando para o outro. Deus perdoa o outro, Deus dá unção, Deus dá renovo, Deus dá bênção, e a gente está olhando para o outro que está recebendo e a gente não recebe, a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós todos os dias. Que maravilha! Somos filhos. Quem filho somos? Filho esbanjador ou o filho que ficou? E o pai chega e fala: filho, seu irmão voltou, você tem que ficar alegre com a vitória do seu irmão. Papai, mas eu te servi tanto tempo, você nunca me deu uma festa igual a essa. Por que eu nunca te dei? Você nunca pediu. Você nunca desfrutou daquilo que eu sempre te dei. Você recebeu a mesma herança que seu irmão. Por que você não festejou? Por que você não gastou aqui dentro de casa? Gastando a sua parte e falando: não, vamos comer, vamos beber, porque papai me deu herança. Vamos comer e beber aqui com meu pai, meu irmão foi embora. Vamos desfrutar. Um dia meu irmão volta. Olha aí, amados. Olha aí, amados. Olha como nós estamos dentro de casa, na casa do Pai, e não estamos de olhos abertos, não desfrutamos daquilo que temos como herança. E o filho mais velho falou: ô pai, é verdade, eu sempre trabalhei para ti, nunca entendi que eu era filho. Que coisa! Quem é você? Entenda que você é filho. Você desfruta da herança que Deus deu para você nessa terra. Talvez o filho pródigo estava na plantação com seu pai e conversava com o papai. Ô paizinho, ele era o caçula, ele tinha mais carinho. Eu sou caçula. Às vezes eu chegava para minha mãe e falava: mãe, quero maçã. Eu sempre gostei de maçã argentina, aquela gorda, grande. Eu sempre gostei daquela maçã. A minha mãe, por eu ser a caçula, a minha mãe chegava do trabalho, era diarista, trabalhava de segunda a sexta. Lá em Copacabana, depois foi trabalhar em Riachuelo, Leblon, esses lugares na Zona Sul, onde eu trabalho. Ela trazia uma maçã
Eu não sei como ela comprava, mas eu tenho certeza o que ela fazia, eu tenho quase certeza. Ela deixava de comer a maçã no trabalho dela para levar para mim. Porque uma maçã, e eu comia com tanto amor, com tanta vontade, e ela me dava e nem me olhava eu comendo. Ela falava, trouxe maçã. Eu tenho certeza que ela devia pedir a patroa para levar, porque ela ficava o dia inteiro no trabalho, às vezes só chegava uma semana depois, às vezes chegava no outro dia, cansada. Ela levava uma maçã. O filho mais novo, ele tem esse privilégio de chegar para o papai. Eu não tive pai, meu pai faleceu. Eu tinha 3 meses de idade. Mas a minha mãe agia como pai e mãe. E hoje eu posso lembrar disso. Falando do filho pródigo, eu posso lembrar disso. Eu era caçula, eu deitava no colo da mamãe, eu conversava um pouquinho com a mamãe, eu pedia maçã para minha mãe e ela me dava. Era uma alegria imensa quando eu comia aquela maçã. Maçã argentina. Então, o filho caçula, ele tem alguns privilégios. Às vezes ele pedia e não era concedido. Mas quando ele pediu a parte da herança, era direito dele. O pai pensou e falou, é direito dele. A herança é dele, não é mais minha. Então eu vou conceder esse pedido. Eu vou levar essa herança para ele e vou entregar. Quem sabe nós somos hoje um filho que estamos na casa, não desfrutamos do melhor que Deus tem para nós. Não queremos receber o melhor na casa do Pai. Então desfrute do melhor, receba o melhor. Deus tem o melhor para você. Seja filho, não bastardo, mas filho que ficou na casa, reconhecendo que você tem direito, que eu tenho direito de desfrutar o melhor. Mais para frente, eu vou falar do filho pródigo, a segunda parte, que eu vou falar do filho que ficou. Aproveite a sua oportunidade e não seja filho esbanjador, seja filho consciente. Não esbanje seu pai, não esbanje sua mãe. Honre, faça serviço para eles. Limpe a casa, arrume um emprego, lave uma louça, cuide dos seus pais, porque eles não vão ficar eternamente com você. Cuide enquanto você tem. Deus abençoe você, a sua família, paz e felicidade para você, para a sua casa. Em nome de Jesus. Vai vir o filho pródigo, segunda parte. Eu abençoo a sua casa. E eu declaro paz e felicidade. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra, viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta para discernir os corações e tem o poder de separar juntas e medulas. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Se somos filho pródigo ou se somos filho que ficamos na casa, nos ajude, Senhor, a reconhecer que somos teus filhos e que pedimos perdão, Senhor, pela nossa ignorância. Perdoa-nos, perdoa-nos e abençoa a cada um que assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, eu declaro paz e felicidade. Seja abençoado.